eu noto que desde a classificação essa final é tratada por muitos, no mínimo, em patamar de igualdade, e se tiver que colocar um pouquinho mais de ficha, até no São Paulo. E eu acho que isso é carregado por uma amostragem pequena do São Paulo, que é muito o combo de viradas São Lourenço e Corinthians. E outra é final, viu? Salve, salve, nação! Enfim, né, chegou o grande dia, né? A data FIFA finalmente acabou e agora volta os campeonatos nacional, né? Então o Flamengo aí vai ter o seu último confronto antes da final, né? Agora vai enfrentar o Atlético Paranaense. É um confronto muito importante, né? Para somar os 3 pontos e continuar perseguindo o líder Botafogo. Só que esse jogo, querendo ou não, vai ser um preparativo ou a última dança do Flamengo para poder enfrentar o São Paulo, né? Nessa grande final da Copa do Brasil, né? Pedro e Gabigol vão ser titulares nesse jogo aí, né? O Flamengo vai ter alguns desfalques, como Felipe Luiz, o Bruno Henrique, Ayrton Lucas suspenso, Varela ainda está machucado. Então é um jogo importante para a gente observar algumas peças e principalmente observar como o Flamengo vai se comportar após aproximadamente 10 dias ausente, né, sem jogar uma partida oficial, né? Então, vambora com mais um vídeo aí, vambora assistir esse debate entre Flamengo e Furacão, e o Flamengo já pensando também na final da Copa do Brasil. Vai deixando seu like, a sua opinião também importa demais, tamo junto, crédito aí, ESPN no Brasil, e vambora com mais um vídeo, nação! Vitória, houve protesto, vamos colocar já pra gente começar a debater Protesto é brincadeira. esse jogo, porque claramente, vamos lá. Jogo importante, a gente vê a escalação do Flamengo, não é uma escalação reserva aprovável, mas eu acho muito significativo, Zé, eu quero começar com o Zé, essa na perspectiva de vestiário, eles estão em vias de uma final importante, de um título que eles venceram recentemente, de um ano que a gente sabe que é um ano ruim, que eu acho que nem o título vai dar a sensação de um ano vitorioso, mas óbvio, melhor o título do que não ter o título, mas a gente está falando de alguns caras que são históricos, e não estão imunes a críticas, mas estamos falando de um jogo que não é no Rio de Janeiro. Então, muito torcedor que provavelmente não vê o Flamengo há um bom tempo pessoalmente e escolheu dar como feedback do seu momento a insatisfação. Sim. Na véspera de um título, óbvio que o jogador está motivado de um para... título? Na véspera... não estou falando desse jogo. Na véspera de uma disputa de um título. Você sabe que... zica reversa, Você é a sabe... zica reversa. Foi um ato falho. É a zica reversa. É a zica reversa. É a zica É a reversa? zica Não, reversa. imagina. Eu Não falo, entre gente, nessa. ouvindo vozes, as minhas internas e também o Felipe Silvani no meu ponto. Felipe Silvani Está que indignado e com a ele frase. também, zica reversa também. Está apoiando o que você está falando. Mas enfim, Zé, óbvio que os jogadores na véspera de um título querem o título por eles, pela família deles, pela questão econômica que isso gera. Mas como que é o mental de um cara que sabe que é histórico? Eu vou pegar, por exemplo, o Gabigol, mas não é o único. Que sabe que é histórico, que sabe que faz parte do jogo ser vaiado, mas fala, caramba, eu fiz tudo isso e parece que eu sou um grande vagabundo agora. Sim. E isso, óbvio que ele tem a motivação interna, mas também deve ter, caramba, que vontade também de hoje não correr por esses caras. É óbvio que ele corre por ele. Mas você entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Isso passa. O que é maior? É a raiva que isso gera? Agora eu vou. Ou é o... quer saber? Vai todo mundo pro escambau. Aonde? Primeiro tem essa reação. Vai pro escambau. Né, como você, vou repetir as suas palavras. Boa. E depois você fala assim, agora eu vou entrar em campo, vou jogar e vou mostrar para esses caras que eles estão errados. Sim. É isso, você não pode pensar de outra forma. Sim. Né? E tem jogador que fala, pô, vocês são saco, toda vez vem isso, faz aquilo e tal. Tem maneiras, né, de... Claro. E tem jogador que não tá nem aí para isso. Passa, Acho bom, até que pronto, tem quem se acabou, alimenta disso, né? Sim, mas eu acho que tem que se alimentar. Tipo, quer saber, cara? Eu acho que tem que se alimentar. O jogador tem que se alimentar. O cara que tem um pouquinho de brio, o cara tem que se alimentar disso. Sim. Pô, eu tô fazendo o meu trabalho, você vem vaiar, eu vou mostrar para você que você tá errado. Sim. Eu acho que isso é importante para um vestiário. Dependendo dos líderes ali, quem souber utilizar dessa atmosfera, você transforma um ambiente negativo
que é o que está agora, num ambiente super positivo. A culpa, desculpa, tá? Eu não resisti. Fiz aniversário outro dia. Fiz aniversário do Tem Culpa. Mas isso daí, assim, se o Flamengo... Isso aí é culpa do próprio Flamengo. Se estivesse jogando bem, se tivesse pelo menos lutado por títulos, alguma coisa assim, até então, você não ia ter esse tipo de recepção. A recepção é fruto daquilo que eles estão vendo no dia a dia. E não tem o que reclamar, não tem nada. Tem que pegar isso daí, colocar no bolso e utilizar depois lá na frente como combustível contra o São Paulo. A impressão que eu tenho é que quando vaiaram o Brás, acho justo. Não, até uma homenagem ao Flamengo, ao São Paulo, decidir aí a Copa do Brasil. Você tá homenageando ou tá protestando? Também Atlético Paranaense. Também Atlético Paranaense. Os dois têm as mesmas cores. E o fato é que quando a gente olha a vaia dirigida ao Brás, eu acho justa porque também tem que cobrar a diretoria, porque por muito tempo só cobravam os jogadores, né? Cobraram a diretoria. Agora, o Gabigol, a impressão que eu tenho é que eles vaiaram o Lil Gabi e não o Gabigol. Porque o Lil Gabi que lançou música, o que fez festa, e na cabeça do torcedor ele não pode fazer isso. E eu acho que acaba trazendo tudo para o universo que eu acabei de citar aqui. Tá chorando? Não, segunda vez que me perguntam isso. Tá chorando? Eu gostaria de mandar um abraço constantemente aqui ao meu lado. Só com o meu oftalmologista. Final no Flamengo. Era o Gabigol, esse ano ninguém. Sim, mas ele vai ter uma oportunidade agora na Copa do Brasil, né? De novo de fazer tem isso. uma final pela frente. Me permita só E separar ao contrário uma coisa. do que algumas pessoas dizem, já tá vencendo, atuava por um time ou por outro, eu acho que tem jogo e essa final pro Flamengo vai mudar muito. Mas me permita só uma coisa, uma separação. Pro bem e pro Depois eu mal. tenho uma questão fatos. também. Eu acho que tá óbvio ali, né? A imagem ela é soberana, a gente não tá aqui para brigar com a imagem. O torcedor tá legitimamente, não agrediu ninguém, não foi para cima de ninguém. Sim. Ele foi lá e marcou posição aqui, ó, em Cariacica, é sempre festa, estamos aqui marcando. Porque tem essa característica, os times cariocas que vão a Cariacica sempre são recebidos com muita festa. Sim. Ontem foi lá, marcou posição, ó, o momento aqui não é de brincadeira, tem festa, mas pode ser amanhã no estádio. Aqui hoje é protesto, a gente não está satisfeito com esse 2023. Legítimo. Só que também tem outro movimento paralelo, quando a gente vai tentar projetar alguma coisa para a final de domingo, que a gente tem acompanhado em rede social, em mobilização, em gente doando, jogador doando. Me parece que essa não é a realidade do que a gente vai conferir no estádio, no Maracanã, no domingo. A torcida comprou um discurso, a torcida, eu não estou falando de rede social, é organizada, é quem lidera a festa em arquibancada, é povão, é aquele público gelado, é aquele público mais quente. A torcida comprou um barulho que tá tudo errado em 2023, mas é final. É final e... Claro, fala. Desculpa, não, só para vocês perceberem, você vê que tem muita criança. Sim. Começo é muita criança. No final chega o peso pesado, né? O time do povo, o time do povo. É esse discurso que você está falando. Agora, todas essas, organizada ali. Todas as camadas de torcida de Flamengo, o cara que vai no Maracanã mais tomar o champanhe dele, o cara que junta suas moedas para pagar o plano para ir na Norte, o pessoal que vai na... Todas as camadas, me parece que compraram, aderiram. A mobilização. Há um discurso dele, tá tudo errado esse ano, a gente vai protestar, mas tem uma final. E a gente precisa fazer aqui no Maracanã o inferno que talvez a gente vai encarar lá no Morumbi. Então, eu não acho que esse vai ser o ambiente do Maracanã. Não, também acho é que bom não. frisar. Não. A coisa no Maracanã vai ser um pro Flamengo. A temporada é ruim, eu acho que a temporada é ruim. Eu acho que o momento é de questionamento da torcida, mas o ambiente do Maracanã me parece que vai ser muito favorável a uma festa em apoio ao elenco do Flamengo. Eu acho que vai ser um ambiente de apoio completo pro Flamengo no domingo no Maracanã. Agora, se coloca no lugar do torcedor do Flamengo. Um ano até agora de decepção. Só. Sem títulos, investimento e dentro de campo pouco futebol. A direção é a principal culpada no momento que o Flamengo tá vivendo. Então o Marcos Braz merece, sim, a vaia, merece a crítica, assim como o Landim, assim como o Spindle. Esses caras que deviam estar pensando o futebol do Flamengo e fazendo um planejamento mais profissional e mais organizado. Isso não aconteceu nessa temporada. Olha quantos episódios, né, já aconteceram internamente dentro do Flamengo, muito também por conta do ambiente e a falta de comando. Olha o preço dos ingressos que o torcedor do Flamengo tem que pagar, inclusive em Cariacica. É caro. Tá tendo retorno dentro de campo? Na minha visão, na temporada inteira, não. Então o torcedor já fica insatisfeito por aí. E a forma, desculpa, gente, a forma como o Flamengo foi eliminado no Paraguai é inadmissível. É inadmissível, não só pela ausência de futebol, de organização, é a ausência de competição. Sim. A apatia, a postura. Então, assim, eu consigo me colocar
né, no lugar do torcedor do Flamengo, nesse momento de você fazer um protesto legítimo, sem violência. É isso. Não teve violência ali. Ali é você cobrando um grupo de jogadores, diretoria, Sampaoli, para que a equipe tente dar uma resposta e alguma felicidade para o Flamengo na final da Copa do Brasil. Porque esse ano, de fato, do Flamengo, até agora, é um desastre. Eu É também um desastre de planejamento. E, em vários momentos, sim, eu acho que existiu uma apatia por parte dos jogadores. Fora os problemas de ordem tática, as mudanças de técnico, tudo isso que aconteceu, a direção, né, como planejou o início de ano que já tinha vários títulos ali em sequência para você disputar. Enfim, não é nada por acaso, não é só um caso isolado, né? Tá tudo interligado. E isso explica o ano decepcionante do Flamengo. E turma, já a gente vai chegando no lado do São Paulo, a história do Arboleda e tal, São Paulo que tem hoje compromisso com o Internacional, mas o Edu falou uma coisa que obviamente traz o São Paulo para o debate, mas eu quero focar no lado rubro-negro, que é, eu acho que tem jogo, tem gente falando de favoritismo e para mim, e falo com propriedade, é uma visão míope, com propriedade da miopia. Assim, eu noto, e não, por favor, não é zica reversa, eu noto que desde a classificação, essa final é tratada por muitos, no mínimo, em patamar de igualdade, e se tiver que colocar um pouquinho mais de ficha, até no São Paulo. Eu acho que sim. E eu acho que isso é carregado por uma amostragem pequena do São Paulo, que é muito o combo de viradas São Lourenço e Corinthians. E outra, é final, viu? E por que eu Só tô pra falando avisar, isso? Porque a final tem outro peso. Por que eu tô falando isso? Corinthians, a gente viu que fez depois do São Paulo com Estudiantes. Massacrado, passou, corintiano. Aqui no... O cara vai falar, tá dando um jeito de criticar. Não, eu tô falando da amostragem de superação do São Paulo, que ela é particular. Ok, se o São Paulo jogar como jogou o Corinthians, tem boas chances. Mas eu acho incapaz de acontecer minimamente o que a gente viu naquele duelo, porque o Flamengo não é Corinthians. E acho que tem um outro ponto envolvendo, que é, você tem expectativa com o Flamengo aqui. Ele tá decepcionando, é um ano ruim, eu também acho, péssimo. E aí ele cai pra cá, a realidade. E essa realidade ainda é muito acima do que muito do futebol brasileiro. O Flamengo em crise está na frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo em crise está na final como o São Paulo. Então eu vejo uma igualdade / até tratamento de um São Paulo favorito, de uma amostragem que o São Paulo foi capaz de fazer em poucos Felipe, sabe por quê? momentos. É porque a expectativa com o Flamengo, naturalmente, ela é muito mais alta. Eu também O acho. Flamengo é um protagonista do futebol sul-americano, assim como o Palmeiras, porque tem uma parte administrativa, uma parte financeira que o alçou a deixar nesse patamar. O torcedor gosta de falar, de fato, outro patamar. Então, um ano do Flamengo sem títulos e até sem um título do Campeonato Carioca, ali numa terceira colocação do Campeonato Brasileiro, mas sem levantar a taça, é um ano decepcionante. Ainda mais quando você não convenceu, né? No ano inteiro, você não teve uma sequência. Olha, agora o Flamengo está jogando futebol, em posição, Sim. né, com bons jogos. Esse é o ponto. A gente está em que mês? Também acabamos de virar setembro. Quantos, no meio de a gente consegue fechar, a gente consegue citar aqui rápido 5 grandes jogos do Flamengo na temporada? Eu acho que não. Não consegue. A expectativa com um elenco caro, talentoso, vitorioso e poderoso como o do Flamengo, ela não pode ser diferente. A expectativa com o Flamengo naturalmente vai ser maior do que com o São Paulo. Tô falando assim de análise de temporada, né? Tanto que o São Paulo é visto por alguns como até favorito nessa final, porque já apresentou mais futebol, mais organizado com o Dorival do que o Flamengo com o São Paulo. E mais oportunidades. Sim. Acho que tem uma E mais ideia ali. mobilizar. A situação que pega no Flamengo, esses protestos é válido, entendeu? Esses protestos em Cariacica é válido. O Flamengo sempre foi muito bem recebido em Cariacica, sempre recebido com festa. Tanto em bons e maus momentos, né? Dessa vez foi diferente, foi a base de protesto. Obviamente que os jogadores, técnico, diretoria, tá tudo no mesmo patamar de igualdade, né? E aquilo, eu concordo com ele, Fernando. Eu esqueci o sobrenome dele. Ele falou certo. Dificilmente a gente conseguiu ver o Flamengo em 2023 especificamente, o Flamengo emendar 3, 4 jogos de excelência. A gente não consegue citar 5 jogos do Flamengo bons e convincentes em 2023. A gente não consegue. Se a gente conseguir citar 3 ali, é muita coisa. Entendeu? Contra o Botafogo foi um bom
Foi um bom jogo, sim. Contra o Grêmio, eu acho que foi um dos melhores jogos do Flamengo. Contra o Fluminense, na Copa do Brasil, a gente vai estar aquele 0 a 0 lá, o primeiro tempo, segundo tempo nem tanto, e o jogo da volta o Flamengo venceu. Então, é difícil falar, é difícil não criticar o Flamengo nessa temporada, né? Diretoria, não vou nem dizer, já começou ano passado, entendeu? Os jogadores apáticos, principalmente em algumas partidas, partida diante do Olímpia, jogo de volta, Paraguai, aquilo é uma coisa que a cada ano que vai passando vai se tornando mais difícil de explicar aquela situação, né? Como que o Flamengo conseguiu ser eliminado para aquele Olímpia e fazendo 2 a 0 no placar agregado, né? 1 a 0 no Maracanã e chegou a abrir o placar lá, Então aquilo, o protesto do Flamengo é totalmente válido, né? Sem agressão, totalmente válido. Só que aquilo, agora o Flamengo chega em mais uma decisão que o Flamengo, não vou dizer tem a obrigação, porque o São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil, então o São Paulo vem em busca desse título. É um ano que raramente, sinceramente, raramente isso deve acontecer novamente. Isso raramente, na minha visão, deve acontecer novamente. O Flamengo disputar 8 títulos, né? 8 campeonatos e aparentemente até o momento, tirando a Copa do Brasil que vai disputar o jogo ainda, perder todos. Eu já estou incluindo o Brasileirão, que o Brasileirão está 12 pontos de vantagem, 12 pontos atrás. Então até o momento o Flamengo perdeu 7 campeonatos em 8 disputados. Tem a chance do último aí, diante do São Paulo. Não é garantido de vitória, de título. Só que aquilo, pro Flamengo chegar diante do São Paulo e conquistar o título, né? Tem que ter compromisso, tem que ter mobilização e tem que conseguir desempenhar um bom futebol, né? Comparado ali ao jogo do Botafogo, jogo do Grêmio ali, se o Flamengo entrar com esse espírito, dificilmente, com o talento dos jogadores, dificilmente o Flamengo perde jogos, né? Dificilmente, mas aquilo é um jogo, 2 jogos ida e volta, o Flamengo precisa fazer resultado em casa e vai ter o apoio da torcida como a torcida sempre fez, né? Então é isso aí, tamo junto, deixa sua opinião aí e valeu, galera!